Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 8, ácidos carboxílicos e derivados, parte 1, da disciplina de GQI 109, Química Orgânica 2, da Universidade Federal de Lavras. Nessa aula, então, a gente começa a falar de outro tipo de substância carbonilada, que são os ácidos carboxílicos e os seus derivados. Então, diferente do que você viu antes nas aulas anteriores, em que nós estudamos aldeídos e cetonas. Aldeídos e cetonas é quando eu tinha uma carbonila, uma ligação C-O, e o carbono da carbonila estava conectado dos dois lados com cadeia carbônica ou com átomo de hidrogênio. Isso era aldeído e cetona. Agora, se você tiver uma carbonila, de um lado uma cadeia carbônica ou mesmo um átomo de hidrogênio, e do outro lado você tiver um grupo OH, uma hidroxila, uma carbonila conectada diretamente a uma hidroxila é o que caracteriza um ácido carboxílico, que tem propriedades químicas e físicas muito diferentes dos aldeídos e das cetonas. Um detalhe curioso sobre os ácidos carboxílicos é que eles podem gerar um monte de derivados. Reações químicas podem converter ácidos carboxílicos em seus derivados, e os seus derivados podem ser convertidos de volta, em ácidos carboxílicos. Então vamos ver aqui algum deles para a gente já começar a se acostumar com essas estruturas. Um derivado muito conhecido de ácido carboxílico são os ésteres. Dependendo do tipo de reação que você fizer com ácido carboxílico, você pode converter ele nessa outra função orgânica. Ao invés de um grupo OH conectado à carbonila, a gente vai ter um átomo de oxigênio conectado à carbonila, mas esse oxigênio agora vai estar conectado com outra cadeia carbônica. Necessariamente, aqui não pode ser um átomo de hidrogênio, aqui tem que ser uma cadeia carbônica qualquer, um grupo CH3, um grupo etil, um grupo isopropil, um grupo benzil, tanto faz. Do outro lado também a gente pode ter uma cadeia carbônica ou um átomo de hidrogênio, mas aqui não, aqui obrigatoriamente uma cadeia carbônica. Isso é o que caracteriza a função orgânica éster. Do mesmo jeito, ácidos carboxílicos podem ser convertidos em uma outra função chamada de anidrido. Anidrido agora são uma classe de substâncias que tem duas carbonilas, mas olha o padrão com que essas duas carbonilas vão aparecer na estrutura. Está aqui uma das carbonilas conectada diretamente a um átomo de oxigênio, e esse oxigênio já está diretamente conectado a outra carbonila. Aqui em volta podem ser cadeias carbônicas ou pode ser átomo de hidrogênio, mas essa parte central, ela sempre é padrão nos anidridos. É uma carbonila conectada a um oxigênio que conecta a outra carbonila. Já as amidas, amida é quando você tiver uma carbonila conectada diretamente a um átomo de nitrogênio. Essa ligação aqui é que vai caracterizar uma amida, a conexão direta de um nitrogênio com uma carbonila. Aqui em volta, as outras duas ligações que o nitrogênio faz, pode ser que seja hidrogênio ou pode ser que seja cadeia carbônica, não tem problema. Nos dois casos vai continuar sendo considerado uma amida. Aqui também esse grupamento R pode ser um hidrogênio ou pode ser uma cadeia carbônica, um grupo alquil. Não tem problema, vai continuar sendo uma amida. E uma outra função orgânica que nós também vamos falar bastante nessa aula são os aletos de acila. É quando a gente tem uma carbonila conectada diretamente a um átomo de halogênio. Halogênio é flúor, cloro, bromo ou iodo. É mais comum a gente ver aqui cloro ou bromo. Nós vamos ver que essa função orgânica não é uma função orgânica natural. A gente não consegue isolar a molécula da natureza contendo um aleto de acila. Isso daqui são reagentes preparados em laboratórios e que permite a conversão do ácido carboxílico em todas as funções orgânicas que você está vendo aqui. Existem outras funções derivadas de ácido carboxílico, mas na disciplina GQI 109 a gente foca muito mais nessas aqui. Então vamos começar a conversar sobre os ácidos carboxílicos. Para começar, o que a gente está fazendo sempre, analisando as propriedades físicas, temperatura de ebulição e solubilidade. Então vamos comparar compostos com funções orgânicas diferentes, mas com cadeia carbônica aproximadamente do mesmo tamanho. Isso daqui é um aldeído, aqui um álcool e aqui um ácido carboxílico, o propanal, propanol e o ácido acético. O propanal é um líquido que evapora a 48 graus. 48 graus fornece a energia suficiente para separar a molécula de propanal da outra, então elas passarem para o estado de vapor. Já o propanol
Para eu separar uma molécula de propanol da outra, eu preciso fornecer energia que vem com 97 graus. 97 graus é a temperatura que fornece energia suficiente para separar uma molécula de propanol de outra molécula dela mesma, e então eles passarem para o estado de vapor, para o estado gasoso. Já o ácido acético, ó, que é o vinagre, o popular vinagre, para evaporar esse composto, você precisa fornecer uma temperatura da ordem de 118 graus. Aí sim eu separo a molécula de ácido acético da outra e ela então passa para o estado de vapor. Agora, por que essas diferenças tão grandes entre os valores de temperatura de ebulição que essas substâncias têm? Então vamos relembrar primeiro esses dois. O que explica o propanal ter uma temperatura de ebulição menor do que o propanol? O propanal, apesar de ter um átomo de oxigênio, um átomo eletronegativo que polariza a ligação, se você reparar bem, ele não tem hidrogênio conectado diretamente ao oxigênio. Ou seja, quando uma molécula tem um elemento eletronegativo e polariza ligações, mas não tem hidrogênio conectado diretamente ao elemento eletronegativo, essa molécula é capaz de interagir por dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Essa é uma interação intermediária, como nós já estudamos antes. É por isso que a temperatura de ebulição do propanal, nesse caso aqui, é a menor de todas. Já o propanol, eu tenho um átomo eletronegativo, o oxigênio, conectado diretamente ao hidrogênio. Se você lembrar bem das aulas anteriores, esse tipo de molécula é capaz de interagir por ligação de hidrogênio, uma interação muito forte e que normalmente aumenta muito a temperatura de ebulição dos compostos. E eu chego agora no ácido acético. Eu também tenho aqui um átomo de oxigênio conectado ao hidrogênio, ou seja, essa molécula é capaz de interagir por ligação de hidrogênio, mas aqui eu tenho um grupo OH e aqui também um grupo OH. Então por que essa molécula está com uma temperatura de ebulição bem maior do que no caso do propanol? O que está explicando um ácido carboxílico ter essa temperatura de ebulição mais alta? Vamos olhar com mais calma aqui a estrutura de um ácido carboxílico. Então, ó, independente de quem seja a cadeia carbônica aqui, o ácido carboxílico sempre vai ter esse grupamento funcional. Um carbono unido por uma dupla com oxigênio, esse mesmo carbono unido por uma ligação simples com outro oxigênio, e esse oxigênio unido a um átomo de hidrogênio. E aqui os dois pares de elétrons livres que cada átomo de oxigênio tem. Então você já sabe que esse hidrogênio aqui tem uma carga formal positiva muito grande. Por quê? O oxigênio, por ser muito eletronegativo, polariza essa ligação na direção dele, esse par de elétrons, essa ligação, ele está polarizado na direção do oxigênio. Como esse par de elétrons se afasta do hidrogênio, isso vai criando um foco de carga positiva aqui, já que carga negativa vai indo na direção do oxigênio, carga positiva se acumula nessa parte da molécula. Agora pensa o seguinte, que uma outra molécula de ácido carboxílico se oriente no espaço dessa maneira, colocando agora a carbonila apontada aqui para a parte de baixo. Olha o que eu tenho aqui no átomo de oxigênio da carbonila. Par de elétrons livre, carga negativa. Essa carga negativa pode começar a interagir com essa carga positiva por interação eletrostática. Isso daqui é um hidrogênio exposto, livre, fácil de ser acessado na molécula, que eu tenho uma carga negativa também acessível e fácil de interagir com cargas positivas. Então olha o que acaba acontecendo. Esse par de elétrons acaba interagindo eletrostaticamente com essa carga positiva, formando aqui uma ligação de hidrogênio, uma interação eletrostática muito forte, que normalmente aumenta muito a temperatura de ebulição dos compostos. Mas agora continua analisando essa mesma molécula que eu coloquei aqui, ó, virada de cabeça para baixo em relação a essa daqui. Quando essa interação ocorre aqui pela parte de baixo, agora olha aqui na parte de cima. Esse hidrogênio, do mesmo jeito que o hidrogênio aqui de baixo, ele sustenta uma carga positiva. Isso porque essa ligação também está polarizada na direção do átomo de oxigênio. Quando essa carga positiva está aqui agora de frente para essa carga negativa do oxigênio da carbonila da molécula que está à esquerda, aqui também pode se formar uma segunda interação por ligação de hidrogênio. E agora, ao invés de ter só uma ligação de hidrogênio, ácidos carboxílicos são capazes de interagir por duas ligações de hidrogênio simultaneamente, formando o que a gente chama de dímero. Essa interação aqui, ó, dupla, agora duas ligações de hidrogênio, vão ser mais difíceis de separar do que uma ligação de hidrogênio que se forma quando, por exemplo, uma molécula de propanol
interage com outra molécula de propanol. Então, para ácidos carboxílicos, você sempre pode esperar uma temperatura de ebulição mais alta, porque ela pode interagir, os ácidos carboxílicos podem interagir entre si, formando duas ligações de hidrogênio simultaneamente, o que, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição desses compostos. Então, normalmente, quando eu comparo compostos com cadeia carbônica próxima, os ácidos carboxílicos vão ter temperatura de ebulição maior do que a dos álcoois correspondentes, que vão ter temperatura de ebulição maior do que os aldeídos e cetonas de cadeia carbônica em massa molecular próxima ou correspondentes. E quanto à solubilidade? Nós já sabemos que o vinagre tem uma solubilidade em água muito alta. Você já sabe empiricamente que se você misturar vinagre em água, vai formar um sistema homogêneo de uma fase única. E de fato, a solubilidade do ácido carboxílico, do ácido acético em água é muito alta. O que explica essa solubilidade alta? Olha uma molécula de ácido acético, de ácido etanoico. Nós vimos que uma molécula dessa pode interagir com outra dela mesma por ligação de hidrogênio, formando inclusive dímeros. Mas será que uma molécula de ácido acético ela somente pode fazer interação intermolecular com outra molécula de ácido acético? Não é bem assim. Olha essa estrutura aqui. Pares de elétrons livres, carga negativa, e um átomo de hidrogênio com carga positiva. Então, vou colocar aqui um foco de carga negativa nessa região, outro foco de carga negativa nessa região, um foco de carga positiva aqui. Quando eu analiso a estrutura de uma molécula de água tem dois pares de elétrons livres também, carga negativa, duas ligações com átomo de hidrogênio, e essas ligações são polarizadas na direção do oxigênio, o que cria focos de carga positiva nesses átomos de hidrogênio. Isso significa que uma molécula de água pode interagir eletrostaticamente essa carga negativa com essa carga positiva, o que explica por que vinagre e água são solúveis entre si e formam um sistema de uma fase única. E essa não é a única interação possível. Do mesmo jeito, essa carga negativa, esse par de elétrons, pode interagir com a carga positiva dos hidrogênios da água, já que o hidrogênio da água, por estar conectado ao oxigênio, como nós já dissemos, está sustentando uma carga positiva e aqui pode estabelecer outra interação eletrostática. E ainda sobram esses outros pares de elétrons livres que também podem fazer ligações de hidrogênio com moléculas de água, o que explica aí a grande solubilidade que os ácidos carboxílicos têm em água. Olha o quanto de ligações de hidrogênio que pode se estabelecer numa única molécula de ácido carboxílico. É por isso, então, quando você mistura vinagre com água, você não consegue distinguir o que é água do que é vinagre, porque lá na mistura você vai ter ácido acético interagindo com ácido acético por ligação de hidrogênio, água interagindo com ácido acético por ligação de hidrogênio e até mesmo água interagindo com água por ligação de hidrogênio, formando um sistema homogêneo e impossível de ser distinguido. Agora, todo ácido carboxílico é solúvel em água? Não. A regra continua sendo a mesma que nós já estudamos antes. Você tem que verificar qual o tamanho da cadeia carbônica que está aqui, que permite a aproximação de moléculas de água para interagir com a parte hidrofílica da molécula. 4 a 5 carbonos no máximo aqui é o que você pode ter para que as moléculas de água consigam se aproximar e estabelecer essa interação. 4 carbonos a 5 carbonos, a molécula vai ser solúvel em água e solventes polares de maneira geral. Se você tiver mais do que 5 carbonos aqui na cadeia carbônica, aí a molécula adquire características mais apolares. Então, nesse caso, é melhor você usar um solvente apolar, porque aí a grande cadeia carbônica que está aqui vai interagir por dipolo induzido com o seu solvente apolar, por exemplo, heptano, octano, algum solvente que seja, por exemplo, um hidrocarboneto de uma cadeia carbônica longa. Agora, por que o nome ácido carboxílico? O que explica um ácido carboxílico ser ácido? Vamos discutir um pouco sobre essa acidez que os compostos contendo esse grupamento funcional têm. Se você lembrar lá da química geral básica, você já sabe que um ácido, uma das teorias ácido-base, é que um ácido é uma substância capaz de doar um hidrogênio, doar um próton numa reação química. De fato, um ácido carboxílico, quando ele entra em contato com, por exemplo, soda cáustica, olha esse exemplo específico aqui. Esse é o ácido benzoico. Está aqui o ácido carboxílico e aqui a gente tem uma molécula de soda cáustica, hidróxido de sódio.
Quando no laboratório você mistura esse composto com esse, claramente você consegue ver que acontece uma reação química. Há um aquecimento do tubo de ensaio, você começa a perceber a formação de uns cristais e a liberação de molécula de água. O que acaba acontecendo? Quando esses dois entram em contato, o íon OH- da soda cáustica acaba usando um dos seus pares de elétrons livres para capturar esse hidrogênio do ácido carboxílico. Quando esse par de elétrons forma então uma ligação com o átomo de hidrogênio, aqui era o par de elétrons livre, está vendo que ele está fazendo agora uma nova ligação com o átomo de hidrogênio, forma-se então a molécula de água, esse hidrogênio veio do ácido carboxílico, e quando essa ligação se forma, essa ligação oxigênio-hidrogênio se rompe, e o par de elétrons vai na direção do oxigênio, um átomo que é mais eletronegativo. Essa ligação já está polarizada para o átomo de oxigênio. Quando esse hidrogênio é capturado, essa ligação só se quebra e o par de elétrons que estava mantendo o hidrogênio aqui vai na direção do oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Essa reação é extremamente favorecida para esse lado aqui, para o lado direito. Inclusive, esse composto formado aqui é um sal orgânico chamado de benzoato de sódio. O benzoato de sódio é um conservante muito utilizado na indústria alimentícia, ele é muito utilizado nos enlatados que são comercializados aí nos supermercados. Eles conservam o alimento, eles mantêm ele na prateleira por mais tempo. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre ele, está aqui o código dele. Agora, por que isso daqui valeu a pena? Por que um ácido carboxílico, então, é ácido? Por que ele reage com bases para formar sais orgânicos? Olha aqui, pessoal, tinha uma carga negativa localizada em cima de um átomo de oxigênio. Essa carga está aqui estacionada em cima de um átomo pequeno, lá do segundo período da tabela periódica. E quando você coloca isso daqui em contato com esse composto, na hora que essa nova ligação se forma e a carga sai daqui e vai para esse átomo de oxigênio, a princípio pode parecer que não valeu a pena. Mas olha o seguinte, esses pares de elétrons estão agora unidos por uma ligação simples a um carbono sp2. Tem aqui dois orbitais p formando uma ligação dupla. Nós já discutimos sobre isso, nós já falamos inclusive sobre os ânions enolato. Isso daqui lembra muito o ânion enolato, uma carga negativa vizinha a uma carbonila. O que pode acontecer? Esse par de elétrons pode se sobrepor com o orbital p desse carbono sp2 para formar uma dupla ligação. Quando uma dupla se forma aqui, essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, colocando a carga negativa agora no oxigênio que anteriormente era o oxigênio da carbonila. Do mesmo jeito, esse par de elétrons pode voltar a formar uma ligação dupla, empurrando o par de elétrons dessa ligação π de volta para o oxigênio de baixo. E a carga negativa agora vai ser distribuída entre esses dois átomos de oxigênio, entre o oxigênio de baixo e o oxigênio de cima. O ânion carboxilato se estabiliza por ressonância. O ânion hidróxido não pode se estabilizar por ressonância. Se você manter um frasco de soda cáustica, de hidróxido de sódio no almoxarifado, ele vai ficar assim por anos. Até que você coloque ele em contato com alguma coisa que permita eu tirar essa carga daqui e mandar essa carga para um lugar onde ela pode ser melhor estabilizada, melhor acomodada, como é o caso dos ácidos carboxílicos, dos ânions carboxilatos gerados a partir de ácido carboxílico. O que você tem aqui, na verdade, a dupla ligação vai se formando e desformando, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e espalhando carga negativa entre o oxigênio de cima e o oxigênio de baixo, o que explica por que esses compostos têm uma acidez considerável. Quando esse hidrogênio sai daqui, a carga negativa que fica aqui pode se deslocalizar por ressonância. Agora vamos conversar um pouco mais sobre interações intermoleculares, aprofundar nesse conceito. Como atuam sabões e detergentes? Aliás, o que é um sabão? O que é um detergente? O que são essas substâncias? Todo mundo já deve ter ouvido falar da história da avó de alguma pessoa que fez lá na roça sabão a partir de gordura e soda cáustica. Como que essa reação funciona e, aliás, por que isso gera sabão e como que o sabão funciona? Por que o sabão remove gordura? Tem muita coisa para conversar aqui. Gordura, pessoal, é basicamente moléculas desse tipo aqui, triacilglicerídeos. Nesse caso aqui a gente tem o tripalmitato de glicerina. Quando você coloca
moléculas desse tipo em contato com soda cáustica, o que acontece é uma hidrólise básica dessas funções éster. Isso daqui é um éster, isso daqui é um éster, isso daqui é um éster. Não fica preocupado com o mecanismo disso agora, porque nós vamos ver o mecanismo ainda nessa aula mais lá para frente. O que acontece quando você mistura gordura com soda cáustica é que essas ligações se rompem para formar glicerol. Essa parte central libera uma molécula de glicerol, ao mesmo tempo que essas grandes cadeias carbônicas se liberam na forma de carboxilato. Ó. Tá vendo aqui? C-O, um oxigênio com carga negativa, unido a um átomo de sódio com carga positiva. É um sal de ácido carboxílico que você acabou de ver no slide anterior. Só que aqui com uma longa cadeia carbônica. Tá vendo? Ó, cada molécula de triacilglicerídeo pode liberar 3 dessas moléculas, 3 desses sais sódicos de ácido graxo. E são essas moléculas aqui que vocês estão vendo, ó, que são o sabão, que são o detergente, que são o shampoo. Essas coisas que fazem espuma de maneira geral, que vocês usam aí no dia a dia de vocês. Todos eles têm em comum essa estrutura química. É sempre uma parte polar, com carga negativa, e uma grande cadeia carbônica. Às vezes varia muito como essa cadeia carbônica é, se ela é maior, se ela é maior ou menor, perdão, se ela é ramificada ou se ela é linear, mas é basicamente essa estrutura geral de um sabão. Olha aqui embaixo. Isso daqui é uma molécula de sabão, um sal sódico de ácido graxo. Ela tem uma parte apolar, uma longa cadeia carbônica polar e uma ponta polar, ó, uma C-O, uma carbonila conectada a um átomo de oxigênio com carga negativa. Isso quer dizer que está ocorrendo ressonância aqui. Isso é um íon carboxilato. Como nos próximos desenhos nós vamos mostrar muitas dessas moléculas, eu vou representar essa molécula aqui com esse desenho esquemático. Ó. Essa parte vermelha é o carboxilato, a parte que é polar na estrutura. A grande cadeia carbônica eu vou representar com esse desenho que representa a parte apolar da estrutura. Agora, se você olhar bem para isso e pensar no sabão e no detergente, quando a gente coloca detergente na água, forma-se uma fase única. A gente olha e parece que o detergente se dissolve na água. Shampoo também, shampoo, sabão, quando a gente mistura com água, não se forma um sistema heterogêneo com 2 fases. Agora é estranho eu pensar isso, porque se você estiver prestando atenção nos detalhes que eu dei anteriormente na aula, isso daqui é uma cadeia carbônica muito grande, é um grupo extremamente hidrofóbico. Não faz sentido uma molécula de água se aproximar de uma molécula dessa para interagir e formar uma fase única, igual nós estamos acostumados a falar em solubilidade. Para que haja solubilidade, uma molécula tem que se aproximar da outra e interagir intermolecularmente. Então, como que sabão e detergente conseguem se dissolver na água? O que acontece? Então, a pergunta que tem que guiar agora a gente primeiro é por quê? Como os detergentes e os sabões conseguem se dissolver na água? E mais, como que eles conseguem remover gordura? Por exemplo, quando você vai tirar a gordura que está presa na frigideira lá na sua cozinha. Como que isso aí, quimicamente, isso acontece? Então, aqui dentro está cheio daquelas moléculas que eu acabei de representar. Tem uma longa cadeia carbônica, uma parte hidrofóbica, uma parte apolar e outra parte polar. Quando você coloca isso aqui dentro, a princípio você esperaria que a água formasse uma fase e o detergente formasse outra. Mas isso não acontece. Então, o que está acontecendo lá dentro do sistema? Quando o detergente então vai entrando na água, pessoal, o que vai acontecendo é que, de fato, essas moléculas sozinhas elas não conseguem interagir com a molécula de água, não. Essa longa cadeia carbônica que você está vendo aqui, ó, repele moléculas de água. Mas quando uma molécula de detergente vai se aproximando da outra, essas cadeias carbônicas começam a interagir entre si por dipolo induzido, por força de Van der Waals. Essa interação vai fazendo mais moléculas de detergente se aproximarem uma da outra, mais moléculas se aproximarem, até que elas formam esse agregado molecular que você está vendo aqui. Ó. As cadeias carbônicas se orientam para a parte de dentro da estrutura, deixando do lado de fora a parte hidrofílica, os átomos de oxigênio com carga negativa do ânion carboxilato. Esse agregado molecular que você está vendo aqui, vão se formando vários deles na água. Você não enxerga um agregado molecular desse daqui. Isso daqui é o que a gente chama de uma micela. Quando você dissolve o sabão ou o detergente na água,
as moléculas de detergente e sabão vão formando micelas individuais, e essas micelas têm um tamanho muito pequenininho, elas têm na ordem de 30 nanômetros. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. É muito pequeno, você não enxerga esse agregado molecular. O que você enxerga é, na verdade, o sabão ou detergente dissolvido na água, porque ele está formando esses agregados moleculares pequenininhos que você não enxerga, e esses agregados sim se dissolvem na água. Por quê? Aqui dentro as cadeias carbônicas estão protegidas e interagindo entre si por dipolo induzido. Na parte de fora, esses átomos de oxigênio com carga negativa estão interagindo com a água por ligação de hidrogênio. Então, as moléculas de água aqui em volta interagem com os átomos de oxigênio que estão na superfície de fora dessas micelas, enquanto aqui dentro as cadeias carbônicas estão protegidas, interagindo entre si por dipolo induzido ou por força de Van der Waals. Ou seja, a parte de fora de uma micela ela é polar, extremamente polar, e interage com a água. A parte de dentro de uma micela é extremamente apolar e está protegida na parte de dentro, sem interagir com as moléculas de água. Então, várias dessas se formam, e aí, como consequência, você vê um sistema homogêneo único de sabão e água, ou detergente e água. Então, aprofundando um pouco mais, olha como é a estrutura tridimensional de uma micela. A parte de fora, ó, essa parte azul que está aqui no desenho, são os átomos de oxigênio com carga negativa. Aqui dentro, ó, tá vendo as cadeias carbônicas, essa parte vermelha, estão orientadas para a parte de dentro. Aqui dentro é uma região extremamente apolar, onde as cadeias carbônicas estão interagindo entre si por dipolo induzido ou por força de Van der Waals. O que faz detergente ou sabão remover gordura? O que acontece, pessoal, é que esse interior aqui da molécula, por ser interior da micela, perdão, por ser extremamente apolar, ele pode acomodar aqui dentro um agregado de moléculas de gordura. Gordura são moléculas apolares, como eu já falei para vocês. Gordura são grandes cadeias carbônicas, é um conjunto de substâncias, conjunto de moléculas que tem cadeias carbônicas apolares grandes. Então, quando a micela dessa se encontra com um conjunto de moléculas apolares, ela se abre e ela pode acomodar aqui no interior, ó, aqui na parte de dentro, ela pode acomodar moléculas de gordura. Então a micela se fecha novamente, e lá dentro agora, na parte interna de uma micela, você pode carregar, acomodar um monte de moléculas apolares. E aí a micela, o conjunto, moléculas apolares aqui dentro, e esse monte de moléculas de sabão e detergente aprisionando na parte de dentro as moléculas de gordura, isso pode se movimentar na água sem problema nenhum, e é por isso que quando você liga a torneira, vai tudo embora por arraste, porque esse agregado molecular aqui se dissolve na água muito bem, carregando aqui na parte de dentro moléculas de gordura. O nome disso é, na verdade, emulsão. Quando você tem gordura suspensa na água por formação de micelas, isso é o que a gente tem, o nome químico correto para isso é uma emulsão. Então, agora partindo para a parte de reações químicas, como a gente converte ácidos carboxílicos em seus derivados? E como os seus derivados podem ser convertidos de volta em ácidos carboxílicos? Então, só para a gente relembrar, ácido carboxílico é essa função orgânica, ela pode ser convertida em aleto de acila. Do mesmo jeito, aleto de acila pode ser convertido de volta em ácido carboxílico. Já uma carbonila ligada diretamente a um nitrogênio é uma amida, nós também vamos conversar muito sobre elas. Um ácido carboxílico pode ser convertido num anidrido, que é uma carbonila unida a um oxigênio que se une diretamente a outra carbonila. Podem ser cadeias carbônicas iguais ou diferentes, não importa. E um ácido carboxílico também pode ser convertido num éster, que é uma carbonila unida a um oxigênio que se une a outra cadeia carbônica. Então nós vamos ver que tem várias reações que podem converter uma função orgânica em outra. Então, antes da gente aprofundar, vamos pensar qual que é o mecanismo geral de reação que derivados de ácidos carboxílicos podem sofrer. Diferente de aldehídos e cetonas, aldehídos e cetonas sofriam reação de adição à carbonila. Quando o aldeído e uma cetona reagia, se você dá uma folheada aí na sua apostila, voltar para trás e olhar, um aldeído e uma cetona reage perdendo a carbonila. Um nucleófilo era adicionado à carbonila
essa carbonila, por exemplo, virava um álcool, um grupo OH. Nos derivados de ácidos carboxílicos, agora, quando o nucleófilo interage com esses derivados, ao final você continua com uma carbonila. Então, o que tem de diferente aqui agora que a gente tem que analisar? Quando um nucleófilo, então, interage com um derivado de ácido carboxílico, olha o que acaba acontecendo. De alguma maneira, esse nucleófilo usa o par de elétrons para se acoplar ao carbono dessa carbonila, enquanto agora um grupamento vai embora, levando o par de elétrons que mantinha ele conectado ao carbono sp2. Repara que nesse tipo de reação, o nucleófilo dá um jeito de se acoplar aqui, esse grupo L foi embora como grupo abandonador, mas o carbono ao final continua sendo um carbono sp2, ele continua sendo uma carbonila. Agora, como que essa reação ocorre? Por que a carbonila volta a ser formada? Um detalhe também, pessoal, é que se esse composto aqui, ó, reagiu para formar esse, eu tenho que saber analisar que esse, por algum motivo, é mais reativo e esse é menos. Com relação ao nucleófilo grupo abandonador, se esse cara foi embora levando o par de elétrons e esse preferiu usar o par de elétrons para se ligar, por algum motivo esse grupo abandonador acomoda bem essa carga negativa, ou pelo menos acomoda melhor do que esse cara aqui estava acomodando. A carga negativa em cima desse sujeito aqui não está tão boa igual a carga negativa está aqui nesse grupo abandonador. Se ele aceita ir embora, isso quer dizer que essa carga negativa aqui está melhor do que antes. Então vamos começar falando sobre esse grupo abandonador. Quem são os melhores grupos abandonadores? Quem são os melhores grupos L ligado aqui para que essa reação ocorra mais rápido? Olha essa ordem de reatividade aqui, pessoal. Do lado de cá, eu tenho os reagentes mais reativos. Conforme eu vou indo aqui para a direita nessa lista, aqui são os reagentes menos reativos. O que seria esse grupo que eu marquei de azul? É quem é o grupo abandonador. Isso quer dizer que quando você usa esse composto aqui numa reação de substituição dessa, essa reação acontece muito fácil. Isso daqui é um reagente extremamente reativo. Por algum motivo esse átomo de bromo se desconecta na forma de grupo abandonador muito fácil e muito rápido. Quando eu venho para cá, o cloro se desconecta daqui, ó, esse cara continua sendo bem reativo, ele se desconecta daqui muito fácil para formar um ânion cloreto, um átomo de cloro com carga negativa e vai embora como grupo abandonador. Conforme eu estou indo nessa direção, essa reatividade está diminuindo. O enxofre sai com carga negativa, mas já não sai tão fácil igual o cloro e o bromo. Aqui um oxigênio unido a outra carbonila, ou seja, um anidrido, esse grupamento aqui azul pode sair com carga negativa, mas já não é tão fácil quanto o enxofre, quanto o cloro, quanto o bromo. E aí eu começo a ir para essa região. Um oxigênio sair com carga negativa, pode sair, mas já começa a dificultar. Agora um oxigênio com carga negativa, se aqui é um hidrogênio, sai um hidróxido. O íon H- é uma base forte, aí já começa a complicar. Se aqui é uma cadeia carbônica, aí sai um alcóxido. Aí também já não é uma coisa muito legal. Tem que ter uma justificativa muito boa para que um íon hidróxido ou um íon alcóxido saiam como grupo abandonador. Aqui nós já estamos indo para a direção do impossível. O grupo NH2- sair como grupo abandonador é uma situação raríssima, praticamente impossível de se fazer no laboratório. Aqui, se esse grupo R' é um carbono ou é um hidrogênio, sair um carbono com carga negativa na forma de carbânion, um carbono com par de elétrons livres e carga negativa, ou um hidrogênio na forma de hidreto, isso daí são grupos abandonadores irreais. Não tem como você justificar numa reação química, tem que ter um motivo muito bom para justificar a saída de um carbono ou de um hidrogênio com carga negativa. Então qual é o truque que está explicando, qual é o segredo que está explicando para cá a reatividade diminui muito e para cá ela aumenta? Quem são os grupos abandonadores? Pessoal, aqui ó, o grupo abandonador é o brometo, o cloreto, um átomo de enxofre com carga negativa. Esses são átomos abaixo do segundo período da tabela periódica, são átomos do terceiro e do quarto período. Átomos grandes, polarizáveis, átomos que acomodam bem essa carga negativa e não se incomodam de se desconectar daqui e ir embora levando a carga negativa. Isso daqui são excelentes grupos abandonadores. Então, ó, quando eu tenho aqui um átomo de bromo, esse átomo de bromo se desconecta daqui muito fácil para ir embora levando a carga negativa.
Aqui, um oxigênio já é um átomo do segundo período, um átomo pequeno. Átomos do segundo período não são bons para acomodar a carga negativa. Mas aqui, pelo menos, eu posso estabilizar esse íon por ressonância. Isso é um carboxilato, o que explica porque isso daqui já é um grupo abandonador. Ok, ele pode sair. Aqui, se isso daqui for um hidrogênio ou uma cadeia carbônica, isso sai na forma de hidróxido ou alcóxido. Agora já é uma base muito forte. Já é um grupo instável, que não consegue se estabilizar. Não tem nada que estabilize essa carga negativa, e muito menos aqui no amideto. Então isso daqui já começa aí na região do muito difícil, pode até ocorrer, mas em situações raríssimas em que você precisa de uma justificativa muito boa para que a saída de um grupo desses aconteça. Agora, um carbono ou hidrogênio agora já é um péssimo grupo abandonador, não faz sentido nenhum eu propor que uma cadeia carbônica vai se desconectar daqui e ir embora como grupo abandonador. Então, a ordem é a mesma que você já está acostumado. Aqui eu tenho os melhores grupos abandonadores, aqui os piores grupos abandonadores. Vamos aprofundar mais nessa reação. Qual que é o mecanismo de uma reação que troca, por exemplo, esse átomo de bromo que está conectado aqui nesse carbono Sp2? Então, nós vimos que isso daqui é um excelente grupo abandonador e que eu consigo trocar ele por um nucleófilo. Alguma coisa que venha com par de elétrons e consiga se acoplar aqui. Vamos pensar qual que poderia ser o mecanismo dessa reação. Talvez você comece a imaginar, deve ser igual eu estudei lá em Química Orgânica 1. Deve ser uma substituição nucleofílica tipo a SN2. Como assim? Talvez o nucleófilo, pares de elétrons livres, venham aqui por essa parte de trás da ligação carbono-bromo e promovam um ataque nucleofílico. Na hora que o nucleófilo começa a formar a ligação nucleófilo-carbono, a ligação carbono-bromo vai se desfazendo, a molécula vai invertendo a configuração, essas duas ligações estavam orientadas para lá, elas ficam em pé no plano, até que o nucleófilo termina de fazer a ligação nucleófilo-carbono e do outro lado o bromo vai embora levando o par de elétrons livre, dando origem a esse grupo abandonador, o íon brometo. Agora, será que faz sentido eu pensar, será que essa reação realmente é assim? Pessoal, vamos olhar melhor isso daqui. Para se aproximar por aqui, por essa parte de trás, eu tenho vários problemas. Aqui eu tenho um átomo de oxigênio com os dois pares de elétrons livres, isso causaria primeiro uma repulsão. E aí tem um segundo probleminha. De todas essas ligações químicas aqui, essa ligação não é exatamente a ligação mais fácil, que se rompe mais rápido nesse sistema aqui. Tem algo errado nesse mecanismo. Isso daqui, num carbono Sp2, a reação não ocorre por um mecanismo SN2. Tem algo errado aí, essa reação não pode se processar assim. Esse mecanismo está completamente errado. Isso não é um mecanismo plausível para uma reação de substituição num carbono Sp2. Por que não? Pessoal, a ligação dupla, quando eu comparo com uma ligação sigma, uma ligação simples, a ligação dupla é uma sobreposição lateral de orbitais p. É uma ligação onde o par de elétrons se afasta muito do sistema, tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Já uma ligação simples, mesmo que isso daqui seja uma ligação considerada fraca, já que é um átomo do segundo período, uma do quarto, é uma sobreposição frontal de orbitais. Um orbital se sobrepõe de frente um ao outro, diferente aqui, que os orbitais se sobrepõem lateralmente. Então, uma ligação π é uma ligação mais fraca do que uma ligação sigma, quando eu comparo a ligação π com a ligação sigma. Então, inicialmente, o que deve acontecer não deve ser a quebra dessa ligação sigma logo de cara. Quando o nucleófilo se encontra com um composto desse, ok, aqui é um carbono com carga positiva, porque ele está conectado simultaneamente a um átomo muito eletronegativo e outro que tem uma eletronegatividade considerável. Então, isso aproxima essa carga negativa dessa carga positiva. Até aí tudo bem. Só que quando eles chegam suficientemente próximo, o que o nucleófilo faz? Ele se acopla ao carbono, ao mesmo tempo que a ligação π se rompe. O par de elétrons da ligação dupla vai na direção do átomo de oxigênio, formando um íon com carga negativa, um átomo de oxigênio com carga negativa. Ok, até aqui está tudo igual ao que você viu nas reações envolvendo aldeídos e cetonas. Só que nas reações com aldeídos e cetonas, quando o nucleófilo se acoplava aqui,
dos dois lados aqui eram cadeias carbônicas ou hidrogênio. Ninguém era bom grupo abandonador. Então eu não tinha outra saída. Eu tinha que protonar isso daqui com ácido para isso daqui virar um grupo OH e se transformar num álcool, lembra? Só que agora não dá nem tempo de você colocar ácido para protonar isso daqui. Ok, a ligação π se quebrou em consequência dela ser fraca. Só que quando ela se quebra e vai na direção do oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, isso daqui não é exatamente o melhor átomo que existe para acomodar carga negativa. Aqui embaixo tem um outro átomo muito melhor para acomodar a carga negativa. Então, antes que você consiga protonar, o que acaba acontecendo é o seguinte: a dupla ligação, o par de elétrons do oxigênio volta a formar uma dupla, quebrando a ligação carbono-bromo, e o bromo vai embora como grupo abandonador. Então, o nucleófilo permanece conectado à carbonila, ao mesmo tempo que o bromo vai embora. Então, ao contrário de uma substituição SN2, que você viu lá em orgânica 1, num carbono sp3, uma substituição num carbono sp2 ocorre com duas etapas. Primeiro, o nucleófilo se acopla ao carbono da carbonila e a dupla se quebra, formando um intermediário com carga negativa. Mas se um desses três for um bom grupo abandonador, esse par de elétrons volta a formar uma dupla e expulsa esse bom grupo abandonador que estiver conectado, dando origem aos produtos finais. Isso é uma substituição nucleofílica acílica, uma substituição em um carbono sp2 de uma carbonila. Ele tem alguns detalhes diferentes do que você viu lá em Química Orgânica 1, de substituição em carbono sp3. Olha um exemplo aqui. Então, por que essas reações ocorrem? O que a natureza está tentando fazer quando você coloca em contato, por exemplo, o cloreto de benzoíla, que tem essa estrutura, em contato com soda cáustica? Olha o que eu acabo produzindo: o ácido carboxílico e sal de cozinha. Qual que é o mecanismo dessa reação? Mesma história. Quando esse composto entra em contato com esse, pessoal, ó, carga negativa atrai carga positiva. Isso quer dizer que, por interação eletrostática, essa carga negativa vai se aproximar dessa carga positiva. Só que quando eles estiverem suficientemente próximos, o oxigênio vai acabar usando um desses pares de elétrons para se ligar a esse carbono ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio. Olha aqui, esse par de elétrons foi usado para fazer uma nova ligação sigma oxigênio-carbono. Uma ligação de dois átomos do mesmo período, uma ligação forte e fácil de ser formada. A dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, criando um intermediário aqui muito instável. Isso daqui, esse intermediário, ele é formado por consequência da dupla ser uma ligação fraca e fácil de se romper. Só que agora não dá tempo de você colocar ácido para isso daqui virar um grupo OH neutro. Olha esse intermediário, que agora é um intermediário tetraédrico. Agora aqui, ó, é um carbono sp3. Quando eu olho aqui, isso é um átomo de cloro que está unido a esse mesmo carbono. Isso daqui pode acomodar a carga negativa melhor do que isso daqui. Esse é um átomo do terceiro período, esse é um átomo do segundo. O que acaba acontecendo numa segunda etapa muito rápida é que esse par de elétrons volta a formar uma dupla, formando de volta uma carbonila e tirando a carga negativa do oxigênio. Essa ligação sigma ou ligação simples agora se rompe, quebra-se essa ligação, o par de elétrons vai na direção do átomo de cloro, formando o íon cloreto, que vai embora como grupo abandonador, e o grupo OH permanece ligado na carbonila. Eu tirei a carga de um átomo pequeno e não polarizável e mandei a carga para um átomo grande e mais polarizável, que pode acomodar essa carga muito melhor do que esse átomo aqui estava acomodando antes. Então, um dos motivos que faz essa reação acontecer é trocar cargas que estão em átomos ruins de acomodar a carga e passar essa carga para átomos que são melhores e mais eficientes para acomodar carga negativa. É um dos fatores que governam esse tipo de reação química. Olha o mecanismo animado. Quando essa molécula, então, pH aqui, pessoal, é um anel aromático, um grupo fenil. Quando o íon hidróxido se aproxima desse carbono por interação eletrostática, olha o que acontece. Ele vai usar esse par de elétrons para se ligar a esse carbono. E quando essa ligação se forma, simultaneamente essa ligação π se rompe e vai na direção do átomo de oxigênio, dando para ele uma carga negativa. Viram? Esse par de elétrons foi utilizado numa nova ligação, simultaneamente a dupla se rompeu e foi na direção do átomo de oxigênio. A carga negativa saiu daqui
e veio para cá. Até aqui não houve nada que valeu a pena. Mas olha numa próxima etapa. Se esse par de elétrons voltar a formar uma dupla, quebra-se essa ligação carbono-cloro, porque ele vai acomodar a carga negativa muito melhor do que o oxigênio está acomodando. O átomo de sódio vai atrás, por interação eletrostática, formando aqui esse subproduto da reação, cloreto de sódio, ao mesmo tempo que se forma o ácido benzoico. Outro motivo que leva a essa reação, uma substituição nucleofílica em carbono de carbonila, explica, por exemplo, por que você não deve cheirar, por que você não deve colocar o olho diretamente em frascos de reagentes lá no laboratório de química orgânica. Olha um reagente que é muito comum em laboratório de química orgânica. Esse tipo de reagente aqui, ó, aletos de acila, nós vamos aprender a preparar eles. Eles são extremamente reativos e úteis em laboratório de química orgânica. Só que se você, por exemplo, inala muitas moléculas dessa daqui, se você pega um frasco de reagente contendo essa substância e dá uma respirada mais profunda, onde você inale grande quantidade, ou se muitas moléculas dessa entram em contato com os seus olhos, o que acontece é que no seu pulmão, no seu trato respiratório de maneira geral, você tem água. Também nos olhos você tem água. Daí a necessidade de se usar corretamente os EPIs, os equipamentos de proteção individual, e fazer as reações no laboratório utilizando, por exemplo, capela ou condições adequadas. Olha essa molécula aqui de novo. Aqui é uma carga positiva, como nós já discutimos. Ok, a água não tem carga negativa, não tem um foco de carga negativa, mas tem pares de elétrons livres. Estão vendo aqui? Querendo ou não, isso é carga negativa. E isso é carga positiva. O que vai acontecer é que quando essas moléculas se aproximarem, a água vai usar um dos seus pares de elétrons livres para se acoplar a esse carbono positivo, formando uma ligação forte, carbono-oxigênio, átomos do segundo período, átomos do mesmo período. Ao mesmo tempo que a dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, formando aqui esse intermediário que tem uma carga negativa e aqui embaixo uma carga positiva. Por que essa carga positiva? Quando o oxigênio da água usou o par de elétrons para formar a ligação, ela não desconectou ainda dos dois átomos de hidrogênio. Agora, num segundo momento, o que vai acontecer é o seguinte. Se esse par de elétrons voltar a descer, essa não é a ligação mais fraca, apesar de aqui existir uma carga positiva. Essa é uma ligação sigma mais fácil de se romper do que essa. Quando a dupla volta a se restabelecer, o íon cloreto vai embora, essa ligação se rompe, ó, o par de elétrons dessa ligação vai embora com o íon cloreto, formando um bom grupo abandonador, e essa espécie aqui agora, onde o oxigênio está com a carga positiva unida a dois átomos de hidrogênio. Numa última etapa, ou o íon cloreto ou uma outra molécula de água pode remover esse hidrogênio daqui, eliminando essa carga positiva e essa carga negativa. Olha o que se forma, uma molécula de ácido carboxílico neutro e uma molécula de ácido clorídrico também neutra. Estão vendo aqui, ó, o par de elétrons é usado para capturar esse hidrogênio, essa ligação se rompe, o par de elétrons vai na direção do oxigênio, deixando ele neutro. Ao mesmo tempo que isso também neutraliza a carga negativa do íon cloreto. Isso aqui também poderia ser uma molécula de água, fazendo essa remoção para formar o íon H3O+, e o íon Cl-. De qualquer maneira, o que você tem é a formação de ácido clorídrico. Só que esse ácido clorídrico está sendo formado onde essa molécula entrou em contato com a água. Por exemplo, nos seus pulmões, por exemplo, no seu trato respiratório de maneira geral, ou nos seus olhos. É por isso que reagentes orgânicos, alguns reagentes orgânicos são perigosos, porque eles reagem com a água. A água também é um nucleófilo. E essa reação vale a pena porque ela troca uma ligação sigma de períodos distintos por uma ligação sigma de períodos mais próximos. Então, aletos de acila, eles podem reagir com substâncias que têm pares de elétrons livres, por exemplo, água, álcool, aminas. A gente vai discutir isso com mais calma a partir de agora. Então agora você vai começar a ler a aula 8 da sua apostila e vai fazer os exercícios de 1 a 15. E todo aprofundamento que você quiser fazer, você pode pegar lá o livro Química Orgânica Solomons no site da biblioteca da UFLA.